Rishi Sunak promete um governo íntegro depois de Carlos III investir para formar o novo executivo britânico. Ministros da Energia da União Europeia não fecharam pacote de medidas para baixar o preço do gás e marcaram reunião extraordinária. O Mauro Sissoko Embalo encontra-se com Vladimir Putin em Moscovo e apela ao diálogo entre Rússia e Ucrânia. O Parlamento Europeu debateu os ficheiros Uber sobre os excessos de lobby das plataformas digitais de serviços. O aperto de mão que sela o futuro do Reino Unido, a imagem de Rishi Sunak a ser investido pelo rei Carlos III para formar o novo governo britânico, é tão mais simbólica quanto as expectativas sobre o que aí vem. De Buckingham para Downing Street, o antigo ministro das Finanças, filho de imigrantes indianos, traz promessas de estabilidade e, sobretudo, integridade. Vou unir o nosso país não com palavras, mas com ações. Vou trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. Este governo será íntegro, profissional e assumirá as responsabilidades. A confiança conquista-se e eu vou conquistar a vossa. A confiança de Liz Truss durou apenas 7 semanas, mas, segundo a própria, foi uma grande honra. Quero passar mais tempo junto do meu círculo eleitoral e continuar a servir South West Norfolk nos bastidores. O nosso país continua a lutar para sair da tempestade, mas acredito nele, acredito nos britânicos e tenho a certeza que dias melhores virão. Uma saída de cena em tons francamente mais sombrios do que a chegada, com os conservadores à beira da implosão e o Reino Unido à procura de chegar a um porto seguro. O preço do gás na Europa é inferior a 100 euros por megawatt-hora, muito abaixo dos 350 euros a que chegou em agosto. Poderão ficar na prateleira, por enquanto, algumas medidas para baixar os preços analisadas terça-feira na reunião dos ministros da Energia da União Europeia no Luxemburgo. É o caso de alargar a todo o bloco o mecanismo excepcional que permite a Portugal e a Espanha impor um teto máximo para o preço do gás usado para produzir eletricidade. Atualmente, o mecanismo não precisa de ser aplicado porque o preço do gás está abaixo do limite que determinamos para Espanha e Portugal, mas funciona como uma espécie de seguro. Se o preço do gás voltar a subir, os consumidores espanhóis e portugueses estariam protegidos. Bom nível de armazenamento para o inverno na União Europeia explicam a descida de preço no mercado grossista. Mas a situação pode mudar rapidamente e são necessárias medidas a longo prazo. Uma das ideias é criar um teto dinâmico para o preço do gás natural no mercado bolsista TTF, com sede nos Países Baixos. Em vez de um valor máximo, haveria um intervalo de 2 valores que poderia ser alterado diariamente. Esta ideia é defendida por mais de metade dos Estados-membros, incluindo Portugal. Uma analista considera que, além do preço na Europa, se poderia considerar o valor noutras regiões do mundo. Se escolhemos um teto dinâmico de preço, penso que a vantagem será permitir alterações de acordo com as condições específicas do mercado. Assim, poderia ser estabelecido ou estar diretamente ligado ao preço do gás noutros mercados além do europeu, por exemplo, o da Ásia, que é outra região do mundo onde se verifica grande concorrência na aquisição de gás natural. Uma das principais críticas a esta medida é que introduz uma manipulação do mercado que pode criar descontentamento nos fornecedores que não venderiam à Europa. É a posição, nomeadamente, dos governos dos Países Baixos e da Alemanha. Os ministros da Energia vão ainda reunir-se extraordinariamente a 24 de novembro para fechar o pacote de medidas. O presidente da Guiné-Bissau e líder da Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental apelou ao diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, de modo a encontrar-se o caminho para a paz. O Mauro Sissoko Embalo deslocou-se esta terça-feira a Moscovo, onde se encontrou com Vladimir Putin no Kremlin.
Transmito também a mensagem dos 15 países que representam a CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Queremos falar da situação atual da guerra entre dois irmãos, a Rússia e a Ucrânia, não só para discutir a questão dos cereais e do trigo, mas do mundo que está bloqueado. Putin afirmou que é necessário continuar a trabalhar no desenvolvimento do comércio, das relações económicas e humanitárias com a África. Após o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro, a Rússia tem dado prioridade às relações com o continente africano. O Kremlin intensificou a operação de informação para acusar a Ucrânia de se preparar para conduzir um ataque falso usando uma bomba suja. O Instituto para o Estudo da Guerra fez a avaliação que é pouco provável que o Kremlin esteja a preparar um ataque iminente deste género. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que os peritos da Agência Internacional de Energia Atómica estão prestes a chegar ao país, enquanto Kiev tenta impedir reivindicações sem substância do Kremlin sobre uma trama apelidada de bomba suja. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas estão provavelmente a preparar-se para defender Kherson e não se estão a retirar totalmente da região. Oficiais russos destruíram os sistemas de comunicação da cidade de Kherson numa tentativa de limitar a passagem de informações de civis às forças ucranianas sobre as posições russas antes dos avanços previstos pelo exército ucraniano. Vejamos o que tem acontecido no Nordeste. As Forças Armadas da Ucrânia informaram que o exército ucraniano afastou os ataques russos na região norte de Kharkiv, ao longo da fronteira com Belgorod, e recuperaram alguns assentamentos na região de Lugansk. Mais a leste continuam alguns dos combates mais pesados à volta de Bakhmut. O financiador do grupo Wagner reconheceu o ritmo lento das operações terrestres do grupo de mercenários em redor de Bakhmut, dizendo que avançam apenas 100, 200 metros por dia, uma vez que as forças russas continuam a perder terreno. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças russas conduziram ataques aéreos de mísseis e de drones contra alvos na Ucrânia a um ritmo nitidamente mais lento do que nos dias anteriores. O grupo de reflexão diz que possivelmente reflete a diminuição dos arsenais de mísseis e drones e a eficácia limitada dos ataques para atingir objetivos militares estratégicos russos. Os direitos dos trabalhadores das plataformas digitais de serviços, tais como a Uber, a Glovo, a Deliveroo e outras, são um tema cada vez mais quente, dado o papel que têm num setor económico em grande expansão. Mais de 100 pessoas de diferentes sindicatos europeus criticaram no exterior do Parlamento Europeu em Bruxelas o poder de lobby dos proprietários das plataformas junto dos decisores políticos. Em julho, os fecheiros sobre a Uber foram divulgados e mostram que têm estratégias para evitar cumprir as regras, que tiveram contactos com políticos e que estão a fazer pressão para travar a nova legislação. O protesto decorreu terça-feira, dia de uma audição parlamentar sobre a nova proposta de diretiva da Comissão Europeia para este setor, apresentada em dezembro. O lobby é uma prática legal, mas a Uber, por exemplo, aumentou o seu orçamento de 50 mil para 700 mil euros em menos de uma década para esse esforço. De acordo com os chamados ficheiros Uber, eurodeputados, funcionários da Comissão Europeia e de governos nacionais ao mais alto nível eram os principais alvos do lobby. Um ex-funcionário da Uber, que se tornou denunciante, descreveu o método. Quando os políticos tentaram travar-nos ou atrasar a nossa ação, associámos-nos ao próprio sistema democrático, alavancando o poder político dos consumidores, exercendo muita pressão pública sobre os funcionários eleitos, que eram resistentes, afogando-os em milhões de petições dos utilizadores. Dissemos aos políticos que concordaríamos em parar o serviço controverso e ilegal Uber Pop se eles mudassem a lei da forma que queríamos. Usámos como armas os nossos condutores e clientes. A investigação científica apresentada aos legisladores europeus não era totalmente independente. Quando eu estava na Uber, pagávamos aos académicos para utilizarem dados enviesados para produzir estatísticas que favorecessem a posição da Uber. Os dados mostravam ganhos elevados porque não levavam em conta o tempo que os condutores esperavam entre uma viagem e outra. A OLAF, que é a agência antifraude da União Europeia, também está a investigar o caso de Nelly Cruz,
uma ex-comissária europeia que alegadamente fez lobby em nome da Uber logo após deixar o cargo.